Olá pessoal, seguindo os nossos vídeos de estudo, né, dos ensinos de Jesus, estamos na unidade sobre o cristianismo. Nós vamos começar hoje então o estudo da bem-aventurança, né, bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Na doutrina espírita a gente encontra, né, um capítulo sobre esse título no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Né? A ideia é que a gente faça aí dois ou três vídeos, né, para que a gente possa estudar esses capítulos. Claro, esse capítulo, claro, com a participação de vocês, né, no final do vídeo sempre tem uma pergunta, né, a gente aguarda a participação de vocês fazendo os comentários ao vídeo, a partir da pergunta que ficou de provocação para a participação de vocês, né. Bom, então, a gente encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, essa bem-aventurança, né? Então, lá está dito: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então, esse ensino está no contexto, né, do Sermão da Montanha, em que Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Né? Uma delas, né, é essa bem-aventurança: pobre de espírito é bem-aventurado, porque dele será o reino dos céus. Né? A gente, lá nosso primeiro vídeo, né, sobre a missão de Jesus, a gente falou um pouco, né, a respeito do reino de Deus, reino dos céus, né? E esse reino, né, que nós falávamos, estudávamos lá naquele primeiro vídeo, é esse que é prometido então aos pobres de espírito. Nós vamos tentar entender então qual é o sentido, né, que Jesus quer dar aos pobres de espírito. Então, vem esse questionamento, né? O que a gente deve entender então por pobre de espírito? Porque esses, né, que são pobres de espírito, é que são os bem-aventurados, por que deles é o reino dos céus? Enfim, né, o que Jesus quis dizer com isso? É, e no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente encontra esse trecho, né, que nos dá um entendimento sobre aquilo que Jesus estava tratando. Né? Nós sabemos, né, ao estudar a doutrina espírita, né, que o Conselheiro Prometido, né, veio descortinar, né, veio tirar o véu daqueles ensinos em que, dado o período, né, que Cristo trouxe os seus ensinamentos, não eram do entendimento de todos, né? Ele espírita traz então de uma forma ampla a verdade ensinada ao Cristo para todos, né? Então essa explicação que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, né, sobre essa bem-aventurança, tem esse cunho, né, de descortinar a verdade sobre aquilo que Cristo havia falado então sobre essa bem-aventurança, que são esses pobres de espírito, né, porque deles é o reino dos céus. Então, a incredulidade se diverte com essa máxima: bem-aventurados, pobres de espírito, com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Então, esse entendimento que Jesus dá aos pobres de espírito, né? Aqueles que são humildes, né? Aqueles, portanto, que não são orgulhosos. Né? Esse é o sentido, né, dessa bem-aventurança. Né? O pobre de espírito não é aquele que detém de pouca capacidade, pouco intelecto. Né? Não. O pobre de espírito, ao entendimento de Cristo, nessa bem-aventurança, são os humildes, né? E não os tolos. Então, aquele que detém a humildade é que, né, está reservado o reino dos céus. Né? Então, que é um dos elementos, né, da bem-aventurança que nós estudávamos anteriormente. Lembra que no vídeo sobre bem-aventurados, os puros de coração, a pureza de coração, nós vimos que é inseparável da humildade, que é um passo importante na busca da purificação. Então, certamente, né, é esse entendimento que nós devemos ter, sendo humilde, pobre de espírito,
a um passo, né, dado na conquista do reino, né, de Deus, através dessa purificação obtida por uma vivência, pensamento, palavras, ações, né, unidos para com todos que nos cercam, sejam encarnados ou desencarnados. Então, a humildade, né, é aquilo que se entende quando a gente fala pobres de espírito. Então, fazendo uma releitura, né, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade, então, é reservada a esses bem-aventurados que detêm essa virtude, né, porque eles já, né, vivem no reino dos céus. Então, de outra parte, né, a interpretação que nós temos que fazer é de que se bem-aventurados são os humildes, né, os orgulhosos, portanto, são mal-aventurados. Né? Um raciocínio que nos leva, né, à compreensão. Então, se aos humildes, né, está reservado o reino dos céus, porque eles são bem-aventurados, o orgulho nos torna mal-aventurados. Né? Então se coloca essa questão, né? Porque os homens orgulhosos, vaidosos da sua inteligência, não conseguem se elevar até Deus. Né? Não conseguem adentrar o reino dos céus. Né? Mal-aventurados, os orgulhosos, né? Porque deles não será o reino dos céus. Né? Então, mal-aventurados os orgulhosos. Por que não? Né? Porque eles não conseguem adentrar e se elevar até Deus. Então, vamos ver o que nos aponta o Evangelho segundo o Espiritismo, em dois trechos, né, separados do Evangelho capítulo 7. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Então, o próprio fato, né, do orgulho, né, fazer com que nós, né, nos vejamos acima de qualquer coisa, né, nos afasta de Deus, né, e sendo orgulhosos, né, nos consideramos então, né, muito superiores, né, e as coisas chamadas divinas, né, a relação com Deus passa a se tornar uma coisa indigna de atenção. Né? Tal o orgulho, né, do indivíduo que não admite que acima de si exista uma inteligência superior, né? O orgulho é tal que nos sentimos, né, sumidades, né, nos meios em que nos encontramos, seja na família, no grupo de amigos, né, no meio acadêmico, né, no ambiente de trabalho, na sociedade, né, é o orgulho ao máximo, né, não existe ninguém mais importante, superior em inteligência ou em virtudes do que nós mesmos. Então, esse orgulho, ele nos impede, então, de ver a Deus, de procurar a Deus, né, nesse sentido, por isso, né, o orgulho nos torna mal-aventurados, né? Não vamos conseguir adentrar o reino dos céus, né? O orgulho, então, é o caminho da má-aventurança. No próximo trecho, nós encontramos assim: preocupados somente com eles mesmos, não podem levar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Né? O que a gente acabava de comentar, né? O indivíduo orgulhoso, né? Ele não permite, né, visualizar que exista uma inteligência que lhe possa ser superior. Né? Os seus pares, né? Os indivíduos que convivem ao seu entorno, ao seu redor, na sua comunidade, né? No seu dia a dia, no seu cotidiano, né? E também não admite, né, que haja aí uma inteligência superior, né, Deus no caso, né, comandando, né, o universo, né, as leis, né, seja no mundo físico ou extrafísico, né, no mundo físico ou no mundo moral. Então esse indivíduo, né, é aquele que dificilmente, né, consegue adentrar, né, a esse caminho que nos leva a Deus, né, que é o da humildade. Né. Por ser, obviamente, né,
um sentimento, né, um comportamento, né, um valor moral oposto à humildade. Então, para conquistar o reino de Deus, né, nós devemos batalhar contra o egoísmo que existe dentro de nós e desenvolver a humildade que nos falta. Né? Esse é o caminho, esse é o ponto, né? Esse é o campo de trabalho. Né? Eventualmente, nós, né, podemos imaginar, né, ou pensar, ou avaliar, né, que o mundo está, né, melhor ou pior em função, né, das pessoas que estão agindo, né, de tal ou tal maneira, pensando dessa forma, né, tendo tal ou tal ideologia como sua forma de pensar e de ser. Né? E aí nós achamos então que a situação que se encontra, né, é por causa dos outros e deixamos de olhar para nós mesmos, né? E deixamos de fazer a nossa parte em relação à, né, vitória sobre o egoísmo que ainda o egoísmo e o orgulho que ainda jaça dentro de nós, né? E nos esquecemos de desenvolver a humildade, né, e a simplicidade que nós necessitamos desenvolver. Né? Então, para essa busca, né, da construção da humildade, né, em busca da construção do reino de Deus dentro de nós, nós devemos olhar para dentro. Né? O julgamento, né, do próximo, do indivíduo, né, não nos cabe. Né? Esse julgamento se dá pela relação que o indivíduo tem com a lei divina. Né? E a lei, né, oportunizará momentos de resgate para cada um de nós, né? E será da nossa parte, individualmente, que nós nos arvoraremos, né, como julgadores do próximo, ou não deveríamos, né, nos arvorar como julgadores do próximo. Do contrário, estamos fazendo às vezes do egoísta, do orgulhoso, né, que não vê em si problemas, mas enxerga sim nos outros. Né. Então, um bom caminho para a humildade é olhar para dentro de si mesmo e encontrar lá dentro os momentos, né, situações, né, em que nós somos egoístas e orgulhosos e trabalhar dentro desse campo. É um campo bem amplo e bem fértil, né, de trabalho para isso, né, sem necessidade de olharmos, né, e tentarmos corrigir o próximo, né, porque isso cabe à lei divina e não a nós. Né. Então, afinal de contas, né, por que o homem de saber se recusa a admitir o mundo invisível? Nós sabemos, através de Emmanuel, que duas asas, né, são importantes para elevar o homem, né, da situação de penúria moral, né, uma situação de maior desenvolvimento moral, que é a inteligência e a sabedoria, o amor, né, a inteligência e a sabedoria e o amor ao campo moral. São essas duas asas, né, que nos vão elevar até Deus. Né? Sendo que a inteligência, sendo essa, né, esse outro lado, essa outra parte, né, então por que o homem de saber se recusaria, né, a admitir o mundo invisível, né, o mundo moral? Né? E nós voltamos, né, àquela questão da superioridade proveniente do orgulho, né, que nos torna, portanto, mal-aventurados. Né? Mal-aventurados, os orgulhosos, porque não entrarão no reino dos céus. Né? O reino dos céus não será seu, né? Não fará parte do seu campo íntimo. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Né? Se desenvolverá, né, a partir da sua própria consciência, né, do seu campo íntimo, esse reino dos céus. Né? De dentro para fora, né, para o mundo surgirá. Quanto mais humildes, né, e adentrando na caminhada do desenvolvimento moral, né, os indivíduos encarnados e desencarnados tiverem, né, mais harmonia, né, mais bem haverá entre nós. Né? Portanto, aí seremos todos bem-aventurados. Mas enquanto vivemos no campo do orgulho, mal-aventurados seremos. Então, no Evangelho encontramos o seguinte trecho: se não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance. Então, os indivíduos, né, que vivem no campo do orgulho, né, como nós, né, vivemos em alguns momentos, algumas situações, né, tendo atitudes e comportamentos egoístas, orgulhosos, né,
Não é por falta de inteligência que nós não compreendamos, né, o mundo invisível, né, ou o mundo moral, né, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possa sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Né? Então, é uma situação que o indivíduo se vê, né, acima de tudo e de todos. Né? Então, inclusive, né, se vê acima dessa força, né, inteligência moral, né, causa primária de todas as coisas, que é Deus. Né? Eis porque só tem sorriso de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível, tudo aquilo que não seja do campo da ciência, do conhecimento, né, o orgulhoso tende a desdenhar. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres espíritos que levam a sério. Então, esse é o contraponto, né, que Jesus faz nessa bem-aventurança, né? Porque os orgulhosos consideram simples e ignorantes aqueles que levam a sério, né, a existência de Deus, né, a lei divina, né, a vida moral. Né? E para os orgulhosos, né, somente aquilo que a ciência pode demonstrar é o que é válido. Né? Ou seja, só aquilo que é visível e tangível. Né? Aquilo que seja transcendental, né, que seja do campo moral, que seja do campo espiritual, eles consideram que é bom apenas para os simples. Né? E aí Jesus, né, faz esse ensinamento. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, os simples, os humildes, porque deles sim é o reino dos céus. Né? Então, para a nossa reflexão, né, e para a interação de vocês, né, como a gente tem feito nos vídeos anteriores, após tratar de uma parte, né, importante do tema, em estudo, a gente deixa duas perguntas, duas questões, né, ou mais, para que vocês possam, então, analisar, participar desse estudo, né, de alguma forma, fazer as leituras e participar, então, com comentários, né, ao vídeo que nós estamos publicando. Né? Então, fica para esse trecho, né, do estudo essas duas questões. Tá? O que Jesus quis significar dizendo que o reino dos céus é do simples, e aí vocês fazem, então, a participação de vocês, o entendimento de vocês a respeito dessa questão. E a outra é em que categoria Jesus põe a humildade e o orgulho. Categoria, né? Faz parte a humildade e o orgulho. Né? São sentimentos opostos, mas que categoria se coloca essas duas coisas? Por que razão ele faz essa separação entre a humildade e o orgulho? Né? E fica claro, né? Enfim, a dica, né? Estudando então o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, vocês podem estudar para dar conta de responder essas duas propostas, essas duas questões. Né? Os próximos dois vídeos, né, nós vamos continuar falando sobre essa bem-aventurança nos povos de espírito. Continuamos nessa unidade 4, no cristianismo, estudamos o ensino de Jesus. E aí teremos então, né, no próximo domingo, mais um vídeo falando sobre os povos de espírito, aprofundando um pouco mais esse estudo. De novo, né, teremos questões aí para vocês participarem. E depois, a terceira e última aula sobre esse conteúdo, né, esperando também a participação de vocês. Sempre ao final, né, dos vídeos há esse estímulo aí à participação de vocês, importante, né, de poder também ouvir, né, aquilo que vocês compreendem, aquilo que vocês têm a trazer, a contribuir, para que a gente possa, na interação, né, na troca de conhecimentos, realizar aprendizados, né, de parte a parte, né, nós possamos aprender e construir juntos. Né? Eu espero a participação de vocês, gente, nesse vídeo, aí, com os comentários, né, a descrição das opiniões de vocês nos comentários do vídeo, certo? Um abraço a todos, paz e bem, até breve.